Salve, salve galera! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo imperdível aqui no nosso canal do Concurseiro On. Hoje, meus amigos, iremos corrigir o nosso simulado totalmente direcionado para o concurso do TRT-7, o TRT lá do Ceará. E nesse simulado nós temos questões de direito constitucional, questões de direito de trabalho, processo de trabalho e questões de regimento interno, meus amigos. Questões de regimento interno, a galera pensou que eu não ia fazer nada, mas é claro que fiz. Não só um aulão pré-prova top, mas também um resumo top que você consegue lá no link da descrição do nosso aulão pré-prova do regimento interno e também o simulado com questões de regimento interno. Então, aulão, material e simulado para o nosso regimento interno, embora nós não tenhamos o curso destinado ao regimento interno do TRT-7, porque nós estávamos sem agenda para gravações aqui. Mas não tem problema, eu tenho muita fé que com o nosso aulão pré-prova, com o nosso material e com o simulado, nós vamos acertar todas as questões de regimento interno e também as questões que nós vamos estar aí preparando vocês por direito de trabalho, processo de trabalho e de direito constitucional. Lembrando que são para todos os cargos, certo? Agora, pode ser que você fique com alguma dúvida, coisa parecida, então o que eu sempre gosto de dizer para vocês? Qualquer dúvida, salva o meu WhatsApp aí, 5199-312156. Eu participo de vários grupos de concurseiros, compartilho sempre as nossas lives aí nos grupos. Então, sempre que você tiver alguma dúvida e não foi respondida no nosso chat, pode mandar aqui no WhatsApp, que com certeza eu vou estar respondendo com o maior prazer. Pode ser que eu leve alguns dias, mas eu sempre, no máximo no final de semana, eu tento colocar em dia aí as mensagens, beleza? E se eu não fizer isso que eu vou fazer agora, o pessoal da técnica vai ficar muito chateado comigo. O que eu vou fazer agora? Vou pedir para você dar aquele like nesse vídeo, para você seguir o nosso canal e, se possível, você compartilhar o nosso vídeo aí para que muitos e muitos concurseiros espalhados pelo Brasil possam estar tendo esse conteúdo de qualidade, esse material de qualidade e essas preparações gratuitas aqui no nosso canal do YouTube. Agora, se você deseja mais conteúdos, se você deseja conteúdos exclusivos, aulas completas, você pode também se inscrever aqui no nosso canal, na nossa corrente da posse. Por apenas R$ 14,99 por mês você tem acesso a conteúdos exclusivos, quase todos os cursos completos aqui dentro do nosso canal de assinante. Então convido vocês a conhecerem a nossa corrente da posse e, se possível, estarem juntos aqui como assinantes do nosso canal. E também você pode conhecer o nosso site www.concurseiroon.com.br, porque lá nós teremos os nossos cursos completos, os nossos simulados, todas as provas e materiais corrigidos aqui no nosso canal estão disponíveis lá na aba Materiais. Então, o nosso site é uma ferramenta bem completa para garantir aí a sua aprovação, certo? Mas, sem mais delongas, eu sei que vocês estão loucos para visualizar a correção aqui da nossa prova do simulado. Então, antes de eu colocar na tela o nosso simulado, deixa eu só explicar para vocês o seguinte.
O nosso simulado você pode fazer ele online, que inclusive é o que eu recomendo, você fazer ele online lá no nosso site, www.concurseron.com.br. Na aba de questões ali você clica, vai aparecer simulados e daí você faz o seu simulado online. Além disso, você fazendo online, você poderá ter o seu nome no ranking. Então, se você acertou ali mais de 50%, que é o que geralmente já costuma aparecer, você já terá o seu nome no ranking lá do nosso Concurseiro On. Lembrando que para você ser nomeado no concurso, a gente sempre recomenda você acertar de 88% para cima do seu concurso. Mas eu configurei ali o nosso simulado para o seu nome estar no ranking ali, se eu não me engano, a partir de 30% ou 40%, o seu nome já estará aparecendo no nosso ranking. Agora, tem gente que gosta de imprimir o simulado. Então, o que você pode fazer? Você pode clicar na aba Materiais, clicar no simulado e imprimir o seu simulado também, certo? Então, você pode fazer das duas formas. Claro que se você fizer o simulado impresso, você não terá o seu nome no ranking. Eu sempre gosto de fazer ele online, até porque fica também ali no online o cronômetro calculando o nosso tempo. E ao final mostram as questões que nós erramos e ainda com dicas de estudo de determinados conteúdos. Então acho que a nossa ferramenta lá do site está bem completa, está bem interessante. Bom, mas como eu falei, não vamos nos delongar, vamos direto para a correção aqui desse simulado. Como eu disse, vocês estão loucos para ver o nosso simulado. Então vou colocar o simulado aqui atrás de mim. Deixa eu movimentar ele aqui para baixo, ó, o nosso simulado do TRT do Ceará. E daí já vamos direto para a nossa primeira questão. Todas as questões, meus amigos, foram elaboradas por mim, com base na nossa banca, mas como vocês já devem visualizar nos nossos vídeos anteriores de outros TRTs, a gente basicamente mata 100% das questões das provas aqui no nosso simulado, nos nossos salões pré-prova. Então, vamos juntos que com certeza essa primeira questão está a cara da FCC, principalmente porque tem nomezinhos. Claro que os nomes nem sempre eu acerto, né? Tipo, não vai ter Rock Balboa lá na FCC, né? Mas sempre tem um nome, é o Plínio, é o Tício, enfim, sempre tem um nome nas questões da FCC. Então aqui eu começo com Rock Balboa e a questão fala assim, ó. Rock Balboa, personalidade importante de nossa sociedade, cria uma associação de boxe. Como para isso se exige certas formalidades, achou melhor chamar o advogado Saul Goldman, que, após estudar a Constituição Federal, orientou o Rock que... Bom, no momento que fala orientou o Rock que, a gente entende que estamos procurando a alternativa correta. Então lá vou eu nas alternativas. Letra A. É plena liberdade de associação para fins lícitos, para artes marciais, liberdades religiosas e de caráter paramilitar. Paramilitar não. Na verdade é totalmente vedado a associação paramilitar, né? Isso está lá no nosso artigo 5º. Estou tentando lembrar o inciso, é o inciso 17. É um inciso que fala bastante de associações. E as provas do TRT da FCC, sempre no artigo 5º cai alguma coisa sobre associações. Então a gente tem que estar muito atento àqueles incisos do artigo 5º, 17, 18, 19. Então são incisos muito importantes para você que estuda para os TRTs. Então, como a gente sabe que é vedada qualquer associação de caráter paramilitar, a gente já sabe que a letra A é a alternativa errada. Vamos verificar a letra B. A criação de associações e de cooperativas independe de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Essa aqui eu quase marcaria como correta. Só que o inciso 18 do artigo 5º da Constituição fala assim, ó, a criação de associações e, vírgula, na forma da lei, a de cooperativas, independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Então, aquela frasezinha... Na forma da lei, é importante para as cooperativas. Então, marcar como certa essa letra B certamente vai me conduzir a uma alternativa errada, porque a formalidade da criação de associações é diferente da formalidade da criação de cooperativas. Então, a lei precisa regulamentar a criação de cooperativas, mas a lei não precisa regulamentar a criação de associações. Porque a associação, eu posso fazer aí a associação de concurseiros, beleza? Ninguém se importa com isso. Agora, a cooperativa poderia virtualmente ser criado para, de repente, fraudar direitos trabalhistas. Daqui a pouco eu crio aí uma cooperativa de
de mão de obra de Canoas, no Rio Grande do Sul. Daí eu coloco os cooperados para trabalhar sem carteira assinada para mim, quando na verdade eu estou fazendo uma verdadeira empresa de empreitada e ganhando dinheiro em cima deles. Então, por isso que a lei precisa regulamentar a cooperativa e por isso que a letra B não pode ser considerada certa. Vamos ver a letra C. Ninguém será impedido de associar-se ou a permanecer associado. Não é assim que fala o inciso 20 do artigo 5º da Constituição. Por quê? Porque lá fala que ninguém poderá ser compelido a associar-se ou permanecer-se associado. Compelido significa ninguém pode ser obrigado a se associar. Aqui não é isso que está dizendo. Aqui está dizendo que ninguém poderá ser impedido de se associar. E impedido de associar pode, né? Imagina que eu sou de uma associação de concurseiros. E daí vem um professor querendo se inscrever. Eu falo, cara, não, professor aqui a gente não aceita, a gente só aceita quem está estudando para concurso. Só um exemplo. Então eu posso negar associados. Eu não posso obrigar ele a se associar, mas eu posso negar associados. E aqui está dizendo que ninguém poderá ser impedido de se associar. Então o mandamento dessa letra C está errado. Vamos ver a letra D. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se no primeiro caso o trânsito em julgado. Tá perfeita a letra D, tá exatamente o teor do inciso 19 do artigo 5º da Constituição, que eu sempre chamo a atenção nas aulas, porque nós temos dois mandamentos aqui. Eu compulsoriamente dissolver a associação ou ter as suas atividades suspensas. Ambas têm algo em comum, ou seja, precisa ser por decisão judicial. Mas, para eu dissolver essa associação, obrigatoriamente eu preciso do trânsito em julgado. Obrigatoriamente eu preciso ter o devido processo legal, contraditório ampla defesa, dar acesso desse processo a essa associação para ela poder se defender. Então, meus amigos, essa letra D está perfeita. E a FCC adora essa letra D, porque quando fala assim, ó, exigindo-se no primeiro caso, muitas pessoas não se ligam que o primeiro caso é eu compulsoriamente dissolver a associação. Então, dentro das alternativas erradas das provas, a FCC tenta confundir vocês com esse mandamento aqui do inciso 19 do artigo 5º, e graças a esse nosso simulado, eu tenho muita fé que você não vai cair nessa pegadinha e irá acertar essa questão. Bom, se a gente já sabe que a letra D é a certa, então a letra E deve ser errada, né? Deixa eu ver. As associações e cooperativas possuem o mesmo status constitucional no que tange às suas formalidades para a criação. Não, acabei de explicar que as associações são diferentes da formalidade das cooperativas. As cooperativas eu preciso criá-las na forma da lei, a associação não. Então, meus amigos, essa letra E está errada e o gabarito certo será a letra D. Já que nós vencemos aqui a nossa primeira questão, deixa eu dar mais um recadinho para vocês que é muito importante, tá? Se você foi bem no nosso simulado, parabéns! Por quê? Porque o nosso simulado ele é mais difícil do que a prova que você irá enfrentar lá no TRT7, lá no Ceará. Tá? Então, eu justamente fiz um simulado mais difícil do que a sua prova, porque se for para errar, se for para testar o seu conhecimento, se for para se equivocar, que seja agora. Eu prefiro que você vá mal no meu simulado, mas vá bem na prova, do que faça ao contrário, né? Imagina, você vai super bem no meu simulado, gabaritou, daí cria uma sensação de que você está super bem. Chega lá na hora da prova e você se rala. Eu prefiro que você não vá bem no meu simulado, se preocupe, dê um gasto total nesses últimos dias aí para o seu concurso e daí você vai melhor ainda na sua prova e garanta a sua nomeação. Vejam que esse caminho ele é muito mais legal, esse caminho é muito mais interessante para todos nós, por isso que o nosso simulado está difícil. Se você verificou todas as pegadinhas do nosso simulado, podem ter fé que vocês captaram o recado, vocês absorveram o pensamento da sua banca e certamente vocês estarão indo muito bem lá no seu concurso. E nós teremos a certeza disso quando nós estivermos corrigindo a sua prova lá no dia 13 de setembro, já que o seu concurso é dia 1º, no domingo. Geralmente, no dia 2, a segunda-feira, a FCC não libera a prova, vai liberar só na terça, no dia 3. Daí na terça, no dia 3, você já tem um encontro marcado aqui no nosso canal do YouTube, comigo, professor Pedro Kuhn, que eu vou imprimir a prova e vou fazer ao vivo a prova junto com vocês e, se for o caso, auxiliá-los em alguma elaboração de recursos. Beleza? Mas, enfim, vamos voltar aqui para a nossa correção do nosso simulado. Voltei para a nossa apostila. Vamos para a nossa questão de número 2 agora, que fala assim, ó, opa, subiu demais.
nos termos da Constituição Federal de 1988. No que tange aos princípios que regem as relações internacionais, marque a alternativa que menciona corretamente um deles. Agora eu quero um princípio que rege as relações internacionais. Tá. O que é normal a FCC fazer? Tentar confundir vocês com os fundamentos e os objetivos que regem fundamentos, objetivos e os princípios que regem as relações internacionais. O Diva só se plu, com garra erra pouco e ainda não comprei cores, tá? Então vamos com muito cuidado, porque às vezes o que parece fácil se complica. Vamos lá. Letra A fala: a manutenção da dignidade da pessoa humana. Dignidade da pessoa humana, diva só se plu. A dignidade da pessoa humana está lá no artigo 1º, é um fundamento, não posso marcar, é o artigo 1º, inciso 3. Tá? Vamos ver. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Construir. Com garra erra pouco. O construir uma sociedade livre, justa e solidária é um objetivo. É um objetivo. Vai estar lá no artigo 3º, inciso 1º. Vamos ver a letra C. Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Ainda não comprei cores. Ainda não comprei cores, artigo 4º é um dos princípios que rege as relações internacionais. Então, ó, o primeiro é um fundamento, o segundo é um objetivo, o terceiro é um dos princípios. Tá, a cara deve ser essa questão. Já sei que a resposta será a letra C, mas eu não vou marcar correndo. Vai que caiba algum recurso. Vamos ver a letra D. Garantir o desenvolvimento nacional. Bom, garantir, você já notou que é um dos verbos, né? Com garra erra pouco, então eu não vou marcar essa aqui. E a letra E, promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Aqui também é um dos objetivos, com garra erra pouco. O pouco a gente lembra do letra P do promover. Então, questão clássica da FCC, misturaram fundamentos, objetivos e princípios que regem as relações internacionais, mas o único que ele pede é para marcar qual que fala das relações internacionais, e só pode ser a letra C, a resposta certa. Agora, presta muita atenção no meu comentário para essa questão, tá? Presta muita atenção. O que está acontecendo aqui? Sempre nos aulões pré-prova eu peço para vocês estarem bem atentos a essas dicas, a essas diferenças dos fundamentos, objetivos e princípios que regem as relações internacionais. Só que ultimamente a FCC tem colocado somente questões de princípios que regem as relações internacionais. Então, na sua preparação, o mesmo recado que eu vou dar agora, eu dei lá no pré-prova. Eu preciso que você leia com muita atenção os princípios que regem as relações internacionais, porque pode ser que todas as alternativas da sua prova esteja trazendo somente princípios que regem as relações internacionais, só que errados. Então, por exemplo, a concessão de asilo político é um princípio, mas de repente eles colocam dentro das alternativas erradas a não concessão do asilo político. Então é assim que a FCC trabalha. Ou ela mistura fundamentos, objetivos e princípios, ou ela coloca sempre princípios que regem as relações internacionais de uma forma desvirtuada, de uma forma errada, certo? Então muita atenção aqui nessa questão de número 2. Vamos para a questão de número 3? Deixa eu puxar ela aqui para baixo. Olha só. Jubileu do Nolasco, cidadão grego, está tentando sua naturalização brasileira e gostaria de entender melhor como funciona a extradição no país. Então chamou o especialista no assunto, Rufino Lousada, que explicou corretamente que... Me puxei com os nomes aqui. Os nomes estão legais. Mas enfim, vamos lá. Certamente é artigo 5º, inciso 51 e 52 lá da Constituição. Então, olha só. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo estrangeiro, em caso de crime comum praticado antes da naturalização de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. Já parei de ler, tem um erro aqui, tá? Esse aqui é um inciso 51 do artigo 5º, só que lá fala assim, ó. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado. Então foi trocado aqui o naturalizado por estrangeiro, transformando essa letra A em A errada. Vamos ver a letra B. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo naturalizado, em caso de crime comum praticado ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. Aqui tem um erro, ó. Praticado antes da naturalização esse crime comum. Para eu extraditar um brasileiro naturalizado, eu tenho que ter um caso de crime comum praticado antes da naturalização. Então essa letra B aqui ficou bizonha também. Tá bem interessante
o entendimento dela, parece que está certo, mas está incompleto. Veremos a letra C. Qualquer brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado. Em caso de crime comum, isso aqui não precisa nem terminar de ler, né? O brasileiro nato jamais será extraditado, então essa letra C aqui ficou totalmente horrível. Letra D. Rufino, estando no Brasil, jamais será extraditado por crime político ou de opinião. Olha que interessante essa afirmação aqui. Lá no anunciado não está dizendo que o Rufino, o advogado, ele é brasileiro nato, brasileiro naturalizado ou estrangeiro. Mas essa afirmação está correta. Por quê? Porque em caso de crime político ou de opinião, brasileiro nato nunca será extraditado. O brasileiro naturalizado somente em caso de crime comum praticado antes da naturalização. E o estrangeiro jamais será extraditado por crime político ou de opinião. Portanto, não importa o que o Rufino é. Se ele é brasileiro nato, naturalizado ou estrangeiro, ele jamais será extraditado por crime político ou de opinião. Portanto, na questão 3, a letra D está demais de certa. Deixa eu dar uma olhada nessa letra E. Após a naturalização, Rufino somente será extraditado por crime político ou de opinião. Nada a ver essa afirmação aqui. Então, meus amigos, show de bola, questão de número 3. Letra D é a resposta de demais de certa e essa que fez a gente pensar, né? Essa questãozinha aqui foi show de bola. Amei essa questão. Vamos para a nossa questão de número 4. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visam a melhoria de sua condição social. Letra A. Relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa nos termos da lei, que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos. Tá bem bonita essa letra A, só que essa lei é complementar. Se eu marcar certa essa letra A, eu vou estar contrariando o artigo 7º, inciso 1º da Constituição, e eu preciso lembrar que essa é uma lei complementar. Então, meus amigos, infelizmente, essa letra A está bem bonita, mas eu não poderei marcar ela como certa. Vamos ver a letra B. Seguro-desemprego em caso de desemprego voluntário? Não. O mandamento é em caso de desemprego involuntário. Aqui está escrito voluntário, então tem que marcar errado. Esse é o artigo 7º, inciso 2 da Constituição. Letra C. Adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas na forma da lei complementar? Não. Aqui é só lei. Esse aqui é o artigo 7º, inciso 23. Então, eu não posso marcar essa letra C como certa. Vamos ver a letra D. Proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 anos. Estou tirando meu celular aqui do bolso que estava me atrapalhando. Então, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 anos. Olha, essa letra D aqui tá show de bola, é basicamente a cópia do artigo 7º, inciso 33 da nossa Constituição. Já eu acho a resposta certa, mas eu não vou ler correndo. Não vou marcar correndo, eu vou primeiro verificar a letra E. Repouso semanal não, repouso semanal remunerado sempre aos domingos. Não. Nosso artigo 7º diz que será preferencialmente aos domingos. Então, nessa nossa questão de número 4, só posso marcar como certa, de novo, a letra D, de demais de certa. Excelente questão aqui sobre os nossos direitos sociais. Vamos para a nossa questão de número 5 agora. Nos termos da Constituição Federal de 88, será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que, letra A, tiver suspensa sua naturalização por decisão administrativa. Não, nós tivemos recentemente uma emenda constitucional, né, que alterou aquele nosso artigo 12. Então, essa letra A aqui não é a resposta certa, não. Deixa eu ver a letra B. Não, lá é decisão judicial. Deixa eu ver. Letra B. Em virtude de fraude relacionada ao processo de identificação. Não. Até fraude a gente pode cancelar a naturalização, mas seria fraude relacionada ao processo de naturalização, não de identificação. Então, essa letra B aqui está errada. Vamos ver a letra C. Atentado contra a ordem legal vigente. Na verdade, é contra a ordem constitucional e Estado democrático, que faz a pessoa perder a nacionalidade. Então, essa letra C eu não posso marcar. Deixa eu ver a letra D. Que deseja se tornar apátrida. Não. O artigo 12, inciso 1º, parágrafo 5º, fala que ele pode perder a nacionalidade se ele for pegar uma outra nacionalidade, salvo em casos de apatridia. Nós jamais deixaremos um cidadão brasileiro sem pátria. Então, essa letra D aqui não pode ser a resposta certa.
Deixa eu ver a letra E. Por sentença judicial em virtude de fraude relacionada ao processo de naturalização. Ah, aqui sim. Ó, sentença judicial em virtude de fraude relacionada ao processo de naturalização e não de identificação, como está na letra B. Então, aqui sim, está de acordo com o artigo 12, inciso 1º, parágrafo 4º da nossa Constituição Federal. Show de bola essa questão de nacionalidade que está cobrando a nossa alteração recente aí da nossa legislação, que aconteceu em 2023, faz um ano. Você sabe que a FCC adora cobrar as questões aí de artigos recentemente alterados. Próxima questão. Luque tem 18 anos e cursa Academia da Força Aérea, a AFA. Lucy trabalha como segurança em um shopping em Fortaleza, no Ceará, mas é de nacionalidade venezuelana. Eu falo Venezuela porque os venezuelanos falam, vem da Venezuela. Então, venezuelana. William tem 75 anos e é aposentado. E Tiffany é moradora de rua analfabeta e nasceu na Pindaíba, em 1987. Pindaíba, será que existe essa cidade? Pindaíba, para mim, geralmente é uma pessoa sem dinheiro. Tá complicada essa questão, muita gente envolvida. Mas vamos lá. Com base nos dados fornecidos na Constituição Federal, marque a alternativa correta. Letra A. Luke, Lucy, William, Tiffany podem listar-se como eleitores. Ah, tá. Então, lendo a letra A, eu já consigo entender o que eles querem. Então, vamos analisar de novo cada uma das alternativas para a gente entender e raciocinar. Luke tem 18 anos e cursa Academia da Força Aérea. Tá, olha só. Ele tem 18 anos, então ele tem o voto e o alistamento obrigatório. Ah, professor, mas ele é conscrito. Não, não está dizendo aqui que ele está prestando serviço militar obrigatório. Ele simplesmente está cursando uma Academia da Força Aérea, que, pelo que eu entendo, ela é válida como nível de 2º grau, a Academia da Força Aérea, e você sai de lá como tenente da Força Aérea. A Academia da Força Aérea, se não me engano, é em Pirassununga, em São Paulo. Então, ele pode sim se alistar como eleitor e votar. Deixa eu ver, Lucy. Lucy trabalha como segurança de um shopping de Fortaleza, mas é venezuelana. Bom, o estrangeiro é inalistável e inelegível. Então, a Lucy tem que estar fora. William tem 70... trancou minha língua. William tem 75 anos e é aposentado. Aposentado tem o alistamento e o voto facultativo. Tiffany é moradora de rua analfabeta e nasceu na Pindaíba. Bom, se ela é analfabeta, ela tem o alistamento e o voto facultativo. Vamos ver, a letra A fala que todo mundo pode se alistar como eleitor. A Lucy não pode, então eu não marco a letra A. A letra B fala que somente Luke, Lucy e William podem alistar como eleitor. Lucy não pode, então eu não marco a letra B. A letra C fala que somente Luke tem um alistamento eleitoral obrigatório. Somente o Luke tem um alistamento eleitoral obrigatório. Porque a Lucy é estrangeira, é proibida, o William tem 75 anos, é facultativo, e a Tiffany, que nasceu na Pindaíba, é analfabeta, é facultativo também. Então, acho que já é a letra C a resposta certa. Mas eu não marco correndo, vamos ver as outras. Somente Tiffany tem seu alistamento eleitoral obrigatório. Não, a Tiffany é analfabeta, não tem alistamento eleitoral obrigatório. Somente Tiffany e William podem se alistar como eleitores. Não, eu tenho também o Luke, que pode se alistar como eleitor. Então, a letra E não pode estar certa. Então, nessa questão de número 6, somente a letra C pode estar correta. Bem legal essa questãozinha aqui dos nossos direitos políticos. Bem legal essa questão de número 6 aí, cobrando o artigo 14, parágrafo 1º da nossa Constituição Federal. Vamos para a próxima questãozinha? Questão de número 7. Marque a alternativa que informe corretamente uma condição de elegibilidade informada na Constituição Federal. Ah, essa é bem legal, né? O brasileiro plenamente falido é a dica que eu dou para vocês lembrarem as condições de elegibilidade. Nacionalidade brasileira é uma condição de elegibilidade para você concorrer? E a resposta é sim, nacionalidade brasileira é. E a FCC sempre coloca nacionalidade brasileira, sabe por quê? Sabe por quê? Porque tem alguém em casa, nesse momento, me ouvindo falando assim: ô professor, não é só brasileiro nato? Não é só brasileiro naturalizado? Não, gente. É nacionalidade brasileira. Agora, existem determinados cargos que eu preciso ser brasileiro nato e preciso de uma idade mínima. Por exemplo, presidente da República é mínimo 35 anos e brasileiro nato. Agora, para concorrer, não necessariamente eu preciso ser brasileiro nato. E se eu for um brasileiro naturalizado e quiser ser vereador? Pode ser.
Então, fiquem atentos que uma das condições de elegibilidade informada na Constituição é tão somente nacionalidade brasileira. Tá certa a letra A. Será que já é a letra A a resposta certa? Eu não gosto muito, né? Quando a letra A é a resposta certa, está lá no artigo 14, parágrafo 3º, essa parte das condições de elegibilidade, mas vai que cabe algum recurso. Vamos dar uma olhada nas outras alternativas. Sendo analfabeto, terá apenas o voto facultativo? Não, se você é analfabeto, você tem um alistamento e o voto facultativo. A letra B está errada. Letra C. Idade mínima de 18 anos na data da posse? Não posso marcar essa como certa, porque eu acabei de dar o exemplo do presidente da República, que tem que ter 35. Então, essa letra C aqui não está certa. Ser maior de 16 e menor de 18 anos? Não, na verdade, entre 16 e 18 você não pode concorrer a nada. Você só tem o seu voto facultativo, mas você não pode concorrer a nada. E por fim, ser maior de 70 anos? Nada a ver, né? Senão a gente só poderia concorrer depois de ter 70 anos. Seriam somente debates da terceira idade? Somente velhos seriam políticos? Nada a ver. Nós temos o exemplo aí do Nicolas Ferreira, que, se eu não me engano, tem 20, 21 anos e é deputado federal. Então, meus amigos, nessa questão de número 7, com certeza a letra A é a resposta certa e ela foi colocada aqui justamente para tirar aquela neura da galera que fica pensando em brasileiro nato, naturalizado, quando a condição de elegibilidade é tão somente brasileiro, a nacionalidade brasileira, não importa se é nato ou naturalizado. Por isso que na nossa apostila ilustrada tem do lado desse artigo falando assim, ó, nato ou naturalizado, certo? Vamos para a nossa próxima questão, questão de número 8. Fala assim, ó. Nos termos da Constituição Federal, marca a alternativa incorreta no que tange a organização política administrativa do Estado. Letra A. A organização política administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os estados e os municípios, todos autônomos nos termos da Constituição. Que tá? Ah, tá, já sei o que eles estão pedindo aqui. Estão pedindo o artigo 18 da nossa Constituição. E essa letra está errada. Por quê? Porque está faltando aqui o Distrito Federal. A Organização Política Administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos nos termos da Constituição. Então está incompleta a letra A. Essa letra A eu não vou marcar ela como certa. Deixa eu ver. Brasília é a capital federal? Ah, só um pouquinho. Olha só como a gente pode cair numa pegadinha, né? Quando eu fui movimentar a apostila para baixo, eu vi meu canto do olho aqui, ó. Marca a incorreta. A incorreta. Então, se é a incorreta que eu tenho que marcar, já é a letra A a resposta certa? Vamos ver de novo. A organização política administrativa, compreende a União, Estados, faltou o Distrito Federal. Então, já é a letra A a resposta certa. Nossa, mas que chato, já é a letra A a resposta certa. Eu não gosto quando a letra A é a resposta certa, porque acaba a surpresa. Mas, enfim, desculpa, foi bem importante esse meu equívoco aqui ao vivo, por quê? Porque a gente consegue visualizar como nós cometemos erros lá na hora da prova, principalmente porque nós estamos chapados de adrenalina. Então temos que tomar muito, mas muito cuidado na leitura das questões. Não é à toa que quando eu ensino a galera a fazer prova, que eu tenho alguns vídeos aqui no canal do YouTube, eu peço para a galera circular ou sublinhar a palavra correta ou incorreta, para eu saber exatamente o que eu estou procurando. Então a letra A está incorreta, mas vamos ver se cabe recurso de alguma questãozinha aqui, ó. Brasília é a capital federal? Sim, Brasília é a capital federal, está no artigo 18, parágrafo 1º. Letra C. Os territórios federais integram a União e sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem serão regulados em lei complementar? Sim, está certo, é o artigo 18, parágrafo 2º. Deixa eu ver a letra D. Os estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros, ou formarem novos estados ou territórios federais, mediante aprovação da população diretamente interessada através de plebiscito e do Congresso Nacional por lei complementar? Sim, se eu não me engano, essa questão caiu até na última prova do TRF3, que nós corrigimos aqui. Então tá certo, esse é o artigo 18, parágrafo 3º. E a letra E, a criação, incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios far-se-ão por lei estadual, dentro do período determinado por lei complementar federal, e dependerão de consulta prévia mediante plebiscito às populações dos municípios envolvidos,
após a divulgação de estudos e viabilidade municipal apresentados e publicados na forma da lei. Aqui está o artigo 18, parágrafo 4º. Então, estando corretas a letra B, C, D e incompleta a letra A, o que é solicitado é para marcarmos a incorreta. Então, a incorreta nesse caso é a nossa certa, letra A. Próxima questãozinha, vamos para a questão de número 9. Alexandre Jamantoso, famoso advogado, é consultado, pois Pedro Dudarino, prefeito de uma cidade do interior do Ceará, e ele gostaria de saber sobre a possibilidade de acumular sua função pública de analista judiciário do TRT 7 com seu mandato eletivo. A resposta correta do Dr. Jamantoso, nos termos da Constituição Federal, foi... Qual seria a resposta certa desse advogado? Me puxei nesses nomes, hein? Vamos ver. Tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado do seu cargo, emprego ou função, podendo acumular as remunerações. Não. Essa parte final aqui está errada. Tá. O artigo 38, inciso 1º, fala que, tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado do seu cargo, emprego ou função. Ponto. E, geralmente, esses cargos têm uma remuneração superior ao de prefeito, né? Até pela estrutura da nossa Constituição. Então, não se viu a necessidade de acumular as remunerações. Por isso que o certo seria colocar um ponto final após a palavra função. Então, a letra A está errada. Vamos ver a letra B. Tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado do seu cargo, emprego ou função, podendo optar pela remuneração a ser percebida. Não. Encerra aqui, é o artigo 38, inciso 1º. Vamos ver a letra C. Investido no mandato de prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função. Investido no cargo de prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela remuneração. Por que isso? Eu expliquei na aula, inclusive expliquei no pré-prova, que de repente a pessoa que é eleita prefeito e já tem outro cargo público, por exemplo, um cargo de analista, que vem a sua remuneração da União, ele pode pensar o seguinte: eu vou receber somente a remuneração da União para desonerar o município. Então, imagina, você é um analista, você recebe em média R$22 mil por mês. R$22 mil por mês vai dar aí 220, vai dar uns R$260 mil por ano. Que se você optar por receber a remuneração da União, você tira esse dinheiro e deixa com o município. Se você optar por receber a remuneração do município, você onera o município. Então, você prejudica o município que você é prefeito. Por isso que o cargo de prefeito é facultado a optar pela remuneração. Então, a letra C está errada, porque não está falando que é optado ou facultado pela remuneração. Então, não vou marcar. Deixa eu ver a letra D. Investido do mandato de prefeito, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens do seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo. Não, isso está errado, porque havendo compatibilidade de horário só serve para o cargo de vereador, não para o cargo de prefeito. Então a letra D está errada. Vamos ver a letra E. Investido no mandato de prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela remuneração. Bom, essa questão de número 9 está barbada. Artigo 38, inciso 2. É o mandamento dessa letra E. E está basicamente copiada aqui na letra E. Então, sem dúvida nenhuma, essa questão de número 9, iremos marcar a letra E. De esta é a certa. Questão de número 10 agora. Dr. Gore, famoso constitucionalista, foi consultado pelos dominantes de um determinado estado brasileiro sobre as atribuições do presidente da República. E foi respondido corretamente que o presidente não poderá, letra A, nomear e exonerar os ministros de estado. Tá. Essa aqui é uma questão clássica de artigo 84 da Constituição. Tá? A FCC está apaixonada por esse artigo, está perguntando em tudo que é prova. Então eu recomendo que você não deixe de dar uma olhada, mas eu estou pensando uma outra coisa aqui sobre essa questão. Essa questão ficou legal porque o nome Dr. Gore é clássico, né? Eu quero ver se a galera da audiência vai revelar a idade e vai colocar aqui nos comentários desse vídeo da onde é o Dr. Gore. Inclusive os dominantes estão na mesma série, tá? Dr. Gore e os dominantes. De onde que eu tirei isso? Quero ver se você vai revelar a sua idade. Mas enfim, está pedindo para eu marcar algo que o presidente não poderá. E obviamente nomear e exonerar os ministros de Estado é uma função do presidente prevista lá no artigo 84, inciso 1º da Constituição. Então essa letra A aqui eu não marco, mas nem a pau, Juvenal. Vamos ver a letra B.
Exercer com o auxílio dos ministros de Estado a direção superior da administração federal. Essa também é uma das funções do nosso presidente da República. Vamos ver, letra C. Delegar a tarefa de vetar projetos de lei total ou parcialmente. O presidente pode vetar projetos de lei total ou parcialmente, mas ele não pode delegar essa tarefa. Essa é uma competência privativa dele. Então eu creio que a letra C já é a resposta que eu vou marcar. Não pode delegar. Existem algumas tarefas que o presidente vai poder delegar, que está previsto lá no parágrafo único do artigo 84, mas vetar projetos de lei total ou parcialmente, ele não vai poder delegar. Deixa eu ver a letra D. Conceder indulto e comutar penas com audiência se necessário dos órgãos instituídos em lei. Eu acho que o conceder indulto é um dos que ele pode, eu acho, delegar. Mas ele pode delegar, mas ele também pode fazer. E querem que eu marque algo que o presidente não pode fazer. E por enquanto só a letra C me trouxe essa resposta. E letra E, decretar e executar a intervenção federal. Essa é, essa é uma das competências do presidente. Então, está pedindo o que o presidente não poderá fazer e a resposta só pode ser a letra C. Ele não pode delegar a tarefa de vetar projeto de lei total ou parcialmente. Vamos para a nossa próxima questão. Nos termos do regimento interno do TRT-7, Ceará analisa as assertivas. Opa, entramos no regimento, deixa eu tomar um golinho d'água, que a minha voz está indo para o espaço aqui. Então lá vou eu. Primeira assertiva, são órgãos da Justiça do Trabalho da 7ª Região, o Tribunal Regional do Trabalho e o Juiz do Trabalho. Tá, aqui sem mistério, isso aqui está no artigo 1º do regimento interno. Vamos ver a 2. As varas do trabalho são criadas por lei complementar, têm sede e jurisdição nela estabelecidas e estão financeira e administrativamente subordinadas ao tribunal. Essa lei complementar aqui não está me descendo muito bem. Por quê? Porque geralmente as competências da Justiça do Trabalho são criadas por lei, não precisa ser lei complementar. E ainda mais estando lá no Estado, né? O regimento interno não iria pedir lei complementar. Então, lembrando do artigo 3º do regimento, fala que as varas do trabalho são criadas por lei, têm sede e jurisdição nela estabelecidas e estão financeira e administrativamente subordinadas ao tribunal. Não fala lei complementar. Então, essa 2 aqui eu vou marcar errado. A 1 está certa, mas a 2 está errada, não vou marcar ela como certa. Vamos ver a 3. O tribunal é composto de 14 desembargadores do trabalho vitalícios nomeados pelo presidente da República. Essa aqui está perfeita, certinho, é a cópia do artigo 4º do regimento. Inciso 4, ou melhor, assertiva 4, o presidente, o vice-presidente e o corregedor são órgãos do tribunal. Não, o presidente, o vice-presidente e o corregedor são órgãos diretivos do tribunal. Não são órgãos do tribunal. Então a 4 está errada. Estão certas somente a 1 e a 3, não é isso? Qual a alternativa a marcar? Letra B. Somente as assertivas 1 e 3 estão corretas nos termos do regimento interno. Show de bola essa questão, a cara da FCC, igualzinha. Eu tenho a certeza que vocês vão encontrar lá no dia 1º de setembro uma questão igualzinha de regimento interno na sua prova. E com esse nosso simulado eu espero acertar todas as questões de todos os cargos. Então, vamos juntos até o final, que certamente esse nosso vídeo aqui vai ser histórico no nosso canal. Questão de número 12 agora. Nos termos do regimento interno do TRT-7 Ceará, a antiguidade dos desembargadores e juízes titulares de varas do trabalho será determinada pela observância, em ordem decrescente da importância, dos seguintes critérios. Letra A. Data da posse, classificação no concurso e maioridade. Essa informação está no artigo 7º do regimento, tá, meus amigos? E essa classificação no concurso não importa na antiguidade dos desembargadores e juízes titulares. Ela só vale para juízes substitutos, porque existe a promoção por antiguidade e merecimento, né? Então, se eu sou promovido por merecimento, eu acabo ultrapassando alguns colegas. Então, a letra A eu não posso marcar. Se fosse data da posse e maioridade, daí sim. Mas classificação no concurso não. Deixa eu ver a letra B. Classificação no concurso, de cara está errada. Letra C, maioridade de classificação no concurso, está errada. Letra D, classificação no concurso, está errada. Então só pode ser a letra E. Data da posse e maioridade tão somente.
Esse conhecimento vem do artigo 7º, inciso 1º do nosso regimento interno, tá, pessoal? E classificação do concurso só é válido para juiz substituto, não vale para desembargadores e juízes titulares. Letra E será a resposta certa dessa questão de número 12. Questão de número 13, com base no regimento interno, marca a alternativa correta. Letra A. As turmas em número de 2 compõem-se de 6 desembargadores do trabalho. As seções especializadas em número de 3 serão compostas por 4 desembargadores do trabalho. A numeração está toda errada aqui. Por quê? Porque são 3 turmas compostas de 4 desembargadores. Quando a gente estava estudando lá o artigo 17, não, artigo 15 do regimento, tá? Eu coloquei até os desenhos, tá? Com 3 desenhos de 4 pessoas, no artigo das turmas. E as sessões especializadas são 2, com 6 desembargadores. Então eu coloquei, fiz 2 desenhos com 6 pessoas, para você lembrar das turmas. Isso está lá no artigo 14. Artigo 14 e artigo 15. Tá falando das sessões especializadas no artigo 14 e das turmas no artigo 15. O regimento interno fala primeiro das sessões especializadas, depois das turmas. Aqui a questão alterou a ordem, mas essa numeração a gente tem que decorar e levar para a prova. Então, basicamente tudo errado na letra A. Com relação aos números, vamos para a letra B. As turmas em número de 3 compõem-se de 4 desembargadores do trabalho. As sessões especializadas em número de 2 serão compostas por 6 desembargadores do trabalho. Já é a letra B, a resposta certa. Até vou olhar impresso aqui, porque eu estou com um simulado impresso aqui na minha frente e às vezes a tela confunde os meus olhos. Mas é isso aí mesmo, tá certinho, artigo 15 e artigo 14. Deixa eu ver a letra B. As turmas em número 3 compõem-se de 3 desembargadores, número errado. As turmas em número de 4 compõem-se de 3 desembargadores, errado. As turmas em número de 3 compõem-se de 4 desembargadores. As sessões especializadas em número de 3 serão compostas por 4 desembargadores, número errado. Então, essa nossa questão de número 13, só posso marcar a letra B. De boa de marcar e ser nomeado quanto antes no cargo dos seus sonhos. Próxima questãozinha, a questão 14, com base no regimento interno, marca a alternativa incorreta no que tange aos cargos de direção dos tribunais, ou do tribunal. Aqui eu quero a incorreta, hein? Tem que tomar cuidado. Eu tenho mania, eu não sei se é com você também, mas eu tenho mania de muitas vezes estar ali lendo a alternativa e me perco e começo a procurar a certa. Daí eu olho assim, tá, mas essa aqui tá certa. Depois a outra tá certa também. Mas que estranho, onde é que eu tô errando? Então fica esperto que estamos procurando a errada. Então são cargos de direção do tribunal os de presidente, vice-presidente e corregedor regional. Perfeito. Isso está lá no artigo 25 do regimento interno. Como eu quero a incorreta, então eu não vou marcar a letra A. Letra B. A eleição realizar-se-á em sessão extraordinária designada para o mês de outubro do ano em que findarem os mandatos em curso, e os eleitos tomarão posse em data definida pelo Tribunal Pleno nos meses de novembro ou dezembro do mesmo ano, passando ao exercício das respectivas funções a partir de 1º de janeiro do ano subsequente. Perfeito, basicamente essa letra B está copiando o artigo 27 do regimento. Vamos ver a letra C. A eleição se fará por meio de cédulas uniformemente impressas, com os nomes dos desembargadores do trabalho elegíveis e o cargo para o qual concorrerem. Haverá, à margem de cada nome, espaço reservado à posição pelo votante de um X, assinalando o escolhido. Perfeito, artigo 27, parágrafo 2º, não vi nada de errado. Letra D. A eleição do presidente precederá do vice-presidente e a eleição deste é do corregedor regional. Tá certo também, é a ordem, primeiro é de presidente, depois do vice e depois a do corregedor. Isso está no artigo 27, parágrafo 3º. E por fim, a nossa letra E. Só pode ser essa, né? Será considerado eleito no primeiro escrutínio o desembargador do trabalho que obtiver a maioria dos votos dos membros efetivos do Tribunal Pleno. Se nenhum alcançar essa maioria, considerar-se-á eleito o mais idoso. Tá, captei o erro aqui. Se nenhum alcançar a maioria, nós teremos o segundo turno. Nós teremos uma nova eleição em que concorrerão os 2 mais votados. Essa inteligência está no artigo 28 do nosso regimento interno e, portanto, como a questão de número 14 pediu para marcarmos a alternativa errada, então essa é a que iremos marcar. Próxima questão. Segundo o regimento interno do TRT 7, sabe-se que os desembargadores do trabalho, os juízes titulares de vara do trabalho e os juízes do trabalho substitutos gozam de certas prerrogativas. Qual das alternativas não traz corretamente uma delas? Então agora eu quero de novo uma errada, né? Quando fala,
Não traz corretamente significa que precisamos procurar a alternativa errada. Então, ser ouvido como testemunha em dia, hora e local previamente ajustados com autoridade ou juiz da instância igual ou inferior é uma prerrogativa prevista no nosso regimento interno do TRT7? E a resposta é sim, artigo 72, inciso 1º. E eu preciso marcar qual não é. Então, a letra A eu não marco. Vamos ver a letra B. Não ser preso, senão por ordem escrita do tribunal ou do órgão especial competente para julgamento, salvo em flagrante de crime inafiançável, caso em que a autoridade fará imediata comunicação à apresentação do magistrado ao presidente do Tribunal Regional do Trabalho. Essa aqui também é uma vantagem, é uma prerrogativa, está no artigo 72, inciso 3º. Letra C. Não estar sujeito a notificação e intimação para o comparecimento, salvo ser expedido por autoridade judicial. Essa também é uma prerrogativa, está no artigo 72, inciso 4º. Portar arma de defesa pessoal também é uma prerrogativa, está no artigo 72, inciso 5. E letra E, inamovibilidade, não podendo ser removido ou promovido, senão com seu assentimento. Professor, isso aqui também é uma prerrogativa, eu li isso no regimento? Não. A letra E não é uma prerrogativa. A letra E é uma garantia. Lembra das garantias que eu marquei para vocês, os VII? Vitalicidade, inamovibilidade e redutibilidade de subsídios. Essas são as garantias. Não se confundem com as prerrogativas. E como a questão de número 15 pediu para marcarmos qual que não é uma prerrogativa, aqui está a nossa resposta, a letra E. Ela não é uma prerrogativa e sim uma garantia. Letra E é a resposta da questão de número 15. Excelente questão essa, gostei muito. Próxima questãozinha. Edward Cullen. Alguém sabe de onde que é? Ah, a próxima questão já estragou a resposta, né? Da saga Crepúsculo. Porque o Edward Cullen é sócio da Crepúsculo S.A. Um dia ficou meio louco e correu peladão pelos corredores da empresa. Isabela Swan, sua sócia, ficou horrorizada vendo o peladão. Imediatamente chamou o advogado Jacob Black para efetuar a retirada de Edward do contrato social da empresa. Assim, Jacob o fez, mas Edward perguntou como ficaria sua responsabilidade perante os possíveis débitos trabalhistas presentes e futuros. Jacob respondeu que, bem legal, né? O vampirão correu peladão, daí a namorada dele, a Isabela, chamou o lobisomem advogado. Quem não assistiu a saga Crepúsculo, assista para entender a questão. Não, tô brincando, é só saber a matéria, tá? Mas os nomes são da Crepúsculo. Então lá vou eu. Não existem quaisquer débitos ou responsabilidades por parte de Edward. Posso marcar essa? Não. O que acontece? Aqui certamente estão cobrando uma questão sobre os nossos sócios retirantes. Artigo 10A da nossa Constituição. E o sócio retirante ele responde até 2 anos após a sua retirada do contrato social. E ele responde de forma subsidiária. Tá? Então, primeiro a gente procura na empresa, nos sócios atuais, e se não encontrarmos bens, daí nós vamos ao sócio retirante. Então, essa é uma responsabilidade subsidiária. Agora, se houver fraude nessa alteração do contrato social, então daí eu estou diante aí de uma responsabilidade solidária. Tudo isso está previsto no artigo 10 da nossa CLT. Basicamente, eu brinquei de Jacob Black aqui. Quase que eu virei um lobisomem. Mas eu tô meio clarinho para ser o Jacob, né? De qualquer forma, meus amigos, eu não posso dizer que não existe quaisquer débitos ou responsabilidade por parte do Edward. Porque, como eu disse, nos termos do artigo 10, pelos próximos 2 anos ele tem responsabilidade subsidiária. Então, essa letra A eu não marco. Letra B, ele responderia solidariamente com a Isabela? Não, de acordo com a explicação que eu acabei de dar. Ele responderia subsidiariamente com a Isabela? Sim, mas limitado aos 2 anos, né? Então essa letra C está meio incompleta. Eu estou puxando o olhinho para a letra D que está mais certa. Ó. Ele responderia subsidiariamente com a Isabela, somente pelos próximos 2 anos, observada a legislação trabalhista. E essa letra D será a nossa resposta certa, porque a letra E está falando que ele responde solidariamente e não está falando em fraude. A responsabilidade solidária do sócio retirante é somente na hipótese de fraude. Vamos para a nossa próxima questão. Scott McCall. Ah, eu quero saber se você sabe de onde que é esse nome. Tudo é de série do Netflix aqui. Scott McCall trabalha na empresa de seguros Wolf Limitada, em regime de teletrabalho, mas está com dúvidas sobre esse sistema de trabalho.
Então procurou uma advogada trabalhista chamada Alison Argent. E ela informou equivocadamente a Scott que, bom, se ela formou equivocadamente, significa que eu estou procurando a alternativa errada. E de novo eu convoco vocês para colocarem nos comentários desse vídeo da onde que é Scott McCall e da onde que é Alison Argent. Séries da Netflix. Tô ganhando merchan aqui da Netflix, hein? Que tal? Bem legal. Mas enfim, vamos ver o que vai acontecer com relação ao teletrabalho. Eu tenho que marcar a alternativa errada. Não é a certa, a errada, tá? Letra A. Considera-se teletrabalho ou trabalho remoto a prestação de serviços fora das dependências do empregador, de maneira preponderante ou não, com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação que, por sua natureza, não configura o trabalho externo. Basicamente, aqui é a cópia do artigo 75b. Eu estou olhando aqui e não estou vendo nada de errado. Como eu estou procurando a alternativa errada, eu não posso marcar essa letra A. Vamos ver a letra B. O empregado submetido ao regime de teletrabalho ou trabalho remoto poderá prestar serviços por jornada, por produção ou tarefa. Artigo 75b, parágrafo 2º, tá certo? Letra C. Fica vedada a adoção de regime de trabalho ou trabalho remoto para estagiários ou aprendizes? Não, não fica vedada. Tá? Ele é permitida, embora seja estranho, né? Porque os estagiários e os aprendizes, eles sempre precisam aprender uma nova função. Eu ensinar eles de forma remota, fica estranho, né? Mas, meus amigos, a lei permite. Isso está no artigo 75b, parágrafo 6º. Então, acho que já é a letra C, a resposta errada. Vamos ver a letra D. Acordo individual poderá dispor sobre os honorários e os meios de comunicação entre empregado e empregador, desde que assegurados os repousos legais. Tá certo, artigo 75b, parágrafo 9º. E letra E. A prestação de serviços na modalidade de teletrabalho deverá constar expressamente do instrumento do contrato individual de trabalho. Esse é o artigo 75c, está certo. Como estamos procurando a alternativa errada, a única errada só pode ser a letra C. Beleza? Vamos para a nossa próxima questão, questão de número 18 agora. Sobre o contrato de trabalho intermitente, é errado afirmar que, de novo eu quero errado. Cuidado lá na hora da prova, tá? FCC adora nos enganar com relação a essas informações. Deixa eu encher a minha aguinha aqui. Já vamos procurar a alternativa errada. Lá vou eu. Letra A. O contrato de trabalho intermitente deve ser celebrado por escrito. Tá certo? Isso está no artigo 452, letra A. Tem que ser por escrito mesmo. Vamos ver a letra B. O empregador convocará por qualquer meio de comunicação eficaz para a prestação de serviços, informando qual será a jornada, com pelo menos 3 dias corridos de antecedência. 3 dias corridos, está certo, é o 452, letra A. 452A, parágrafo 1º, fala desses 3 dias. Então, está certa a letra B. Eu estou procurando a errada nessa questão 18. Letra C. Recebida a convocação, o empregado terá prazo de 1 dia útil para responder ao chamado, presumindo-se no silêncio o seu recebimento. Recebida a convocação, o empregado terá prazo de 1 dia útil para responder ao chamado, presumindo-se no silêncio o recebimento. Não, presumindo-se no silêncio a recusa. Tá aqui o erro, ó. Eu li de novo porque eu não estava vendo o erro, mas agora eu estou vendo. Presumindo-se no silêncio a recusa. Essa informação está no artigo 452, parágrafo 2º. Então, eu acho que já é a letra C a nossa resposta a marcar, porque aqui tem um erro, né? Mas eu não vou marcar correndo. Vamos ver as demais alternativas. Letra D. A recusa da oferta não descaracteriza a subordinação para fins de contrato de trabalho intermitente. Tá certo. Isso está no artigo 452, parágrafo 3º. E por último, o período de inatividade não será considerado tempo à disposição do empregador, podendo o trabalhador prestar serviço a outros contratantes. Perfeito, isso está no artigo 452, parágrafo 5º. Então, na questão 18, eu só posso marcar a letra C como errada. Ó. Ele está pedindo a questão errada, né? É errado afirmar que. Então, a letra C será a nossa resposta certa. Porque quando pede a errada, a certa é a errada. Ai, pessoal, não dá bagunça no meu cérebro nessa hora. Próxima questão. Berenice Matinal é uma empregada complicada com diversas ausências ao serviço. Então, ao final do seu período aquisitivo, questionou ao RH da empresa quantos dias de férias ela teria direito. Nos registros da RH constavam 3 dias de ausência em virtude do falecimento do irmão,
5 dias consecutivos em virtude de adoção de sua filha, 5 dias para a prestação de exame vestibular, 7 dias para ser jurado em processo criminal e 3 dias para a realização de exames preventivos de câncer, que totalizam 23 faltas. Nesse caso, o número de férias de Berenice será: letra A, 30 dias, letra B, 24, letra C, 18, letra D, 12 e letra E, será reiniciado o período aquisitivo de Berenice matinal. Bem legal essa questão. E sabe o que eu estou gostando dessa questão? Porque ela não está cobrando um artigo específico. Ela está cobrando o artigo 473 e o artigo 130 da nossa CLT. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que analisar as situações em que ela se ausentou para verificar se são ausências permitidas pela CLT no artigo 473, somar as faltas proibidas, que são as faltas injustificadas, e verificar se não vamos estar, de alguma forma, prejudicando os 30 dias de férias da Berenice matinal, tendo em vista os seus dias de ausência. Então, artigo 473 com o artigo 130. Então, vamos por partes, ó. 3 dias consecutivos em virtude de falecimento do irmão. No artigo 473, inciso 1º, diz que eu posso faltar 2 vezes consecutivos em virtude de falecimento de irmão, certo? Só pode ter 2 faltas. Aqui está falando 3. Então, eu tenho uma falta já injustificada por parte da Berenice. Vamos ver a próxima. 5 dias consecutivos em virtude de adoção de filha. O artigo 2º fala em 5 dias, sim. Artigo 473, inciso 2º. Então, se ela se ausentou por 5 dias em virtude da adoção de sua filha, aqui não tem nenhuma falta injustificada, tá tudo certo. Por enquanto, ela só tem uma falta injustificada. Deixa eu ver a próxima. 5 dias para a prestação de exame vestibular. Exame vestibular é o inciso 7 do artigo 473. E lá fala mais ou menos assim, ó. Pelos dias que estiver prestando exame vestibular. Não fala um número exato de dias. Pode ser 2, 3, 5, 7, 10. Então, se ela faltou 5 dias e estava efetivamente prestando esse exame vestibular, então não tem nenhuma falta injustificada aqui. Deixa eu ver. 7 dias para ser jurada em processo criminal. O inciso 8 do artigo 473 fala que ela pode faltar quantos dias for necessário para estar participando de jurado, do júri. Então, aqui eu não tenho nenhuma falta injustificada. E, por fim, os 3 dias preventivos de câncer. Câncer é o inciso 12, é o mais novo do artigo 473, e lá fala que eu posso me ausentar por 3 dias dentro de 12 meses para fazer exames preventivos de câncer. Então, não tem nenhuma falta injustificada aqui. Totalizaram 23 faltas, mas eu não posso dizer que são faltas injustificadas. Totalizaram 23 ausências do serviço por parte de Berenice, mas só uma foi injustificada, que foi uma a mais no caso do falecimento do seu irmão. Com uma falta injustificada no decorrer dos nossos 12 meses do período aquisitivo, nós não prejudicaremos em nada as nossas férias. Então, eu tenho que marcar a letra A, 30 dias de férias que Berenice matinal terá direito. Que legal essa questão. Gostei muito dessa questão. Fez a gente, como eu falei, pensar em 2 artigos, o 473 e o artigo 130. Próxima questãozinha. Questão de número 20. João Canabrava, sóbrio, funcionário exemplar da empresa Só Sorriso Limitada, trabalha feliz e sóbrio há 4 anos e 7 meses, mas foi demitido sem justa causa e ficou com uma imensa dúvida, pois não sabe calcular o número de dias de aviso prévio. Consultando o professor Pedro Kuhn, João soube que seu prazo legal de aviso prévio seria de... Bom, aqui ele teve que consultar o professor Pedro Kuhn, né? Porque o que eu vejo de confusão da galera para calcular o número de dias de aviso prévio nas provas FCC, eu fico apavorado e não tem dificuldade nenhuma. É só você fazer o seguinte, quantos anos completos a pessoa tem? No caso, 4 anos completos. Tá, mas os 7 meses? 7 meses não me interessa, é 4 anos. 4 anos eu multiplico por 3. 4 vezes 3 dá o quê? Dá 12, né? 12, beleza. Então eu vou somar 12 mais 30 dias, totalizando 42 dias. Esse é o número de dias de aviso prévio de João Canabrava. Onde está a resposta? Letra D. Então, meus amigos,
Eu vejo notícias no YouTube, vídeos e comentários, a galera achando difícil calcular, mas é só pegar o número de dias completos mencionados no enunciado da questão, multiplicar por 3 e somar mais 30. Então, ó, de novo, 4 vezes 3, 12, mais 30, 42, está aqui a resposta. Então, eu classifiquei até essa questão como difícil lá no nosso simulado, que quando a gente coloca essas questões para fazer o simulado online, eu tenho que classificar ela como muito difícil, difícil, médio, fácil, extremamente fácil. Eu classifiquei ela difícil porque a galera tem uma certa dificuldade nesse cálculo, mas, gente, para mim ele é extremamente fácil. Então, essa é a fórmula aí que eu calculei, 42 dias é a nossa resposta, e não erre nunca mais questões de aviso prévio da FCC. Próxima questão, questão de número 21 agora. Nos termos da CLT, a convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre a lei quando, entre outros, dispuserem sobre questão que cai em todas as provas da nossa FCC, desde que nós tivemos a reforma trabalhista. Por quê? Porque eu sempre tenho questões com o artigo 611 sendo cobrado na FCC. Então tem que decorar. Ah, é chatinho? É, mas eu tenho que decorar aquele artigo 611 e 612, certo? Na verdade é o 611A. Então, o que ele quer? Ele quer que eu marque quando o acordo coletivo tem preferência sobre a lei. Então, letra A, seguro-desemprego em caso de desemprego involuntário. Posso marcar? Seguro-desemprego em caso de desemprego voluntário está no artigo 612, inciso 2. E lá diz que é proibido eu regulamentar isso em acordo coletivo. Então, a letra A eu não posso marcar. Eu preciso marcar uma letra que traga o teor do artigo 611A, não 612. Então, a letra A está errada. Deixa eu ver a letra B. Valor nominal do 13º salário. Não, 13º salário é lei, é o valor do salário do decorrer do ano, mais as parcelas salariais, isso está no artigo 612, inciso 5. Eu preciso procurar uma alternativa que traga algo que esteja no 611A. Deixa eu ver a C. Remuneração do trabalho noturno superior ao diurno. Esse também está no 612, no caso agora em 612, inciso 4. Não posso marcar a letra C. Letra D. Enquadramento em grau de insalubridade. Esse sim. Por incrível que pareça, enquadramento em grau de insalubridade está no 611A, no inciso 12. Então a nossa resposta será a letra D, de demais de certo. E por fim, repouso semanal remunerado. Esse não está no 611, está no 612, inciso 11. Então, na questão 21, só posso marcar a letra D. E lá no pré-prova, e nas nossas aulas também, eu sempre falo, gente, quando cair isso, eles vão cobrar o enquadramento em grau de insalubridade, porque é totalmente fora da curva uma negociação coletiva se sobrepor à lei sobre isso, mas é o que fala o artigo 611A. Então, é a letra D, a nossa resposta certa. Próxima questão, com mais nomes aqui da nossa série do Netflix. Jim Street. Ah, mas agora o enunciado estragou, já falou o nome da série. Jim Street, domiciliado em Grangeiro, no Ceará. Grangeiro é a menor cidade do Ceará, eu pesquisei, tá? Menor cidadezinha, menor município. Então, Jim Street, domiciliado em Grangeiro, estava trabalhando na empresa SWAT Limitada. Pronto, agora falou o nome da série, né? É SWAT, da Netflix. Então, Jim Street, domiciliado em Grangeiro, Ceará, estava trabalhando na empresa SWAT Limitada, sem sede no Brasil, que contrata representantes comerciais brasileiros. Ah, tá, desculpa. Eu pulei aqui, ó. Jim Street, domiciliado em Grangeiro, no Ceará, estava trabalhando na empresa SWAT Limitada, empresa americana, sem sede no Brasil, que contrata representantes comerciais brasileiros para viajar e vender seus taser de defesa pessoal. No momento, Jim está vendendo os colchões em Florianópolis. E, em eventual reclamatório trabalhista, qual será o foro competente para julgar a ação de Jim contra a sua empregadora? O que está acontecendo aqui, meus amigos? Certamente é uma questão cobrando o artigo 651 da nossa CLT. E o artigo 651 da nossa CLT fala basicamente assim, ó. Nós vamos dar preferência para o domicílio da prestação de serviço. Mas, se o nosso reclamante for um viajante comercial, ele pode estar reclamando onde a nossa empresa tem a sede, ou onde ele tem a domicílio,
ou no seu local mais próximo. Vai para qualquer lugar aí que seja mais próximo. De repente, se ele está trabalhando em Florianópolis, não vai para Florianópolis, certo? Então, pelo que eu estou vendo, a empresa é americana e sem sede no Brasil. Inclusive, está escrito Americava. Então, quando você estiver fazendo o seu simulado, eu já vou ter corrigido esse erro de digitação, tá? Mas é americana e sem sede no Brasil. Então, ele vai estar podendo ir na localidade mais próxima, porque ele é um viajante comercial, né? Deixa eu ver a letra C. Com certeza, granjeiro, local de domicílio de DIN. Não, porque ele é viajante comercial. Com certeza, Florianópolis, local de prestação de serviços. Não, local de prestação de serviços é a regra geral do 651, mas é para os demais funcionários, não quando a pessoa é viajante comercial. Letra C. Com certeza, localidade mais próxima, pois DIN é agente ou viajante comercial. Beleza, essa será a nossa resposta certa. Deixa eu ver a letra D. Com certeza, onde a empresa tem a filial ou agência no estrangeiro. Não, nós não podemos submeter uma agência no estrangeiro à jurisdição trabalhista brasileira. Então a letra D está errada. E letra E, com certeza no local de assinatura do contrato de trabalho. Não. Vai ser, já que ele é agente viajante, é um viajante comercial, é a letra C, a resposta certa da nossa questão 22, que homenageia a nossa série ali do Netflix, a SWAT, certo? Então, meus amigos, acertamos mais uma resposta, lembrando, artigo 651 cai sempre na prova da FCC e não caiu no último TRT, então com certeza vai cair no nosso TRT 7. Deixa eu só fazer um pedido para vocês, eu tenho que ali buscar mais uma aguinha, então eu vou só colocar o looping na tela rapidinho, tá? 2 minutinhos, eu vou encher a minha aguinha e já volto para seguir a correção a partir da nossa questão de número 23. Fiquem aí, não me abandonem, sigam comigo na correção do nosso simulado para o TRT 7. Eu já estou voltando. Pessoal, dando sequência aqui à nossa correção, já enchi a minha xicrazinha d'água aqui, então vamos que vamos, porque agora é a nossa questão de número 23, deixa eu colocar a questão de número 23 na tela,
Só um momentinho. Lá vou eu, homenageando mais uma pessoa importante, ó. Bruce Wayne recebeu uma sentença trabalhista desfavorável e pretende recorrer. Seu advogado, Tony Stark, questionou que dia que ele recebeu a notificação da sentença e ele informou que recebeu no dia 31 de agosto, em pleno sábado. Nessa situação, o último dia para interposição de recurso ordinário será... Olha só que interessante, estamos misturando o universo Marvel e DC aqui, né? O Bruce Wayne é o Batman, ele não se mistura com o Tony Stark, que é o Homem de Ferro. Mas, enfim, estamos diante de uma questão clássica de contagem de prazo. Questão que a gente responde pelo artigo 775 da CLT, que atualmente nós estamos contando os prazos em dias úteis. E o prazo de recurso você já sabe, né? Aqui na Justiça do Trabalho é tudo 8 dias, né? Com exceção dos embargos de declaração, que serão 5, que são os Jackson's 5, mas aqui é notificação de sentença, então ele quer recorrer, é recurso ordinário. Mas nós temos aqui o seguinte, ó, se ele foi notificado em pleno sábado, nós vamos considerar essa notificação realizada na segunda-feira. E pela contagem de prazo, exclui o dia do início e inclui o de vencimento. Então, a segunda-feira será dia 2 de setembro. Então, eu tenho que começar a contar no dia 3. O dia 3 é terça. Então, ó, 3, 4, 5, 6. 6 é sexta, né? Daí eu pulo 7 e 8. Daí vai 9, 10, 11, 12. Contei 8 dias úteis na minha mão. Então, eu tenho que procurar alternativa que fale em 12 de setembro. Qual que é a alternativa? Tá aqui, ó, letra E. Entenderam o que eu fiz? Eu simplesmente calculei o número de dias úteis. Só que o sábado foi o dia da notificação. Então, a gente entende que foi feita a notificação na segunda-feira. Eu excluo a segunda-feira, que é dia 2 de setembro. E inicio na terça, dia 3. Então, terça é dia 3, ó. Primeiro dia é terça. Segundo dia é quarta. Terceiro dia é quinta. Quarto dia é sexta. Daí eu pulo os outros dias. Daí eu vou para a segunda-feira, né? Segunda, terça, quarta, quinta. Então, só quinta-feira, dia 12 de setembro, é o último dia para a interposição do recurso ordinário. E a resposta será na letra E, no dia 12 de setembro. Ah, professor, será que eles cobram isso para eu calcular o prazo? Com certeza cobram, e eu fui bandido. Aqui no início da nossa correção, eu disse que o nosso simulado é mais difícil do que geralmente é as provas da FCC. Então eu coloquei aqui a forma de contagem de prazo a mais difícil possível, mas geralmente eles dão uma facilitada para vocês, tá? Então se você foi bem nessa questão, parabéns, porque ela realmente é uma das mais difíceis. Próxima questãozinha, a questão de número 24. Nos termos, agora a gente já está entrando no processo de trabalho, né? Nos termos da CLT, os prazos podem ser prorrogados pelo tempo estritamente necessário nas seguintes hipóteses. Questão clássica cobrando o artigo 775, parágrafo 1º, em que atualmente nós temos que os prazos poderão ser prorrogados quando o juiz entender necessário, em virtude de força maior devidamente comprovada. Isso está no artigo 775, parágrafo 1º. E, eu tenho que ver as assertivas, né? Então, por motivo ponderoso devidamente comprovado. Não tem isso no artigo 775, parágrafo 1º. 2. Quando o juiz entender necessário. Esse tem. É o inciso 1º do 775, parágrafo 1º. Em virtude de força maior devidamente comprovada. Esse é o inciso 2º do artigo 775, parágrafo 1º. Então, a 2 e 3 tem essa possibilidade de prorrogação. A 1 não tem. Então, eu tenho que marcar a 2 e 3 corretas. Letra E é a resposta certa da nossa questão de número 24. Outra questão bem interessante. Próxima questãozinha. Questão de número 25 na tela. Eu estou olhando aqui, é outra de assertivas. Mas vamos lá. Nos dissídios individuais e nos dissídios coletivos do trabalho, nas ações e procedimentos de competência da Justiça do Trabalho, bem como nas demandas propostas perante a Justiça Estadual no exercício da jurisdição trabalhista, as custas relativas ao processo de conhecimento incidirão à base de 2%, observado o mínimo de R$ 10,64 e o máximo de 4 vezes o limite máximo dos benefícios do regime geral da Previdência Social, e serão calculadas, até aqui eu não precisava nem ler, né? Porque a gente não julga enunciado, eu tenho que ver as assertivas. Então lá vou eu. Quando houver acordo ou condenação sobre o respectivo valor.
Acordo de condenação é sobre o respectivo valor o cálculo das custas, considerando o mínimo de 10,64 e o máximo de 4 vezes o limite máximo dos benefícios do regime geral da Previdência Social. Essa informação está no artigo 789, inciso 1º, se eu não me engano, da CLT. Tá certo essa 1. Vamos ver a 2. Quando houver extinção do processo sem julgamento do mérito ou julgado totalmente improcedente o pedido sobre o valor da causa. 789, inciso 2. Perfeita essa 2 também. Deixa eu ver a 3. No caso de procedência do pedido formulado em ação declaratória, em ação constitutiva sobre o valor da causa. Perfeito, artigo 789, inciso 3. A minha resposta tem que ter a 3 também. Inciso 4. Quando o valor for indeterminado sobre o que o tribunal fixar. Aqui está errado. Porque não é sobre o que o tribunal fixar, é sobre o que o juiz fixar. Então essa aqui está errada. Na minha resposta tem que ter a 1, a 2 e a 3. Eu não estou vendo nada de errado nas 3. Na 4 eu vi erro, então eu tenho que procurar a alternativa que fale 1, 2 e 3. E essa alternativa da questão 25 só pode ser a letra E, de esta é a certa. Show de bola! Vamos para a nossa próxima questãozinha. Questão de número 26, homenageando o nosso Severino. Severino, homem rústico do campo, impetrou uma reclamatória trabalhista que está distribuída pelo rito sumaríssimo. O representante da empresa Lavras S.A. não poderia comparecer à audiência una, pois está viajando de férias na Disney. Morri de inveja agora. Viajando de férias na Disney. Então mandou o seu preposto, que na realidade é seu vizinho e não trabalha na empresa Lavouras S.A. Lavouras S.A., isso, a empresa, ele não trabalha. No dia da audiência, Severino não compareceu por motivo de doença, mas foi representado pelo seu colega de trabalho, Virgulino Genipapo. Com base na situação hipotética, o juiz deverá, na audiência una, eu estou olhando assim, aqui essa questão, está bem interessante, porque está cobrando um monte de artigo, né? O 843, o parágrafo 1º que fala do preposto, o parágrafo 2º que fala do Severino, que ele pode ser substituído por um colega de profissão. Bem interessante, mas enfim, não sei qual é a resposta certa, vamos procurar. O que o juiz deve fazer nesse caso? Arquivar o processo tendo em vista a ausência do reclamante? Deixa eu ver. O artigo 843, parágrafo 2º, diz que ele pode ser substituído por um colega de trabalho ou pelo seu sindicato, né? Então, no dia do Severino não compareceu por motivo de doença, mas foi representado pelo seu colega de trabalho, Virgulino Genipapo. Tá, então a representatividade do Severino está certa. Então, eu não vou arquivar o processo. Nos termos do artigo 844 da CLT, eu só arquivarei na ausência do reclamante. E o reclamante está presente, embora representado, mas está presente. Então, eu não posso arquivar. A letra A está errada. Então, vamos ver a letra B. Aplicar a pena de revelia e confissão quanto à matéria de fato, tendo em vista a ausência do reclamado? Tá, mas o reclamado tem um representante. O representante da empresa Lavouras não poderia comparecer, pois está viajando. Então, mandou o seu preposto, que na realidade é seu vizinho e não trabalha na empresa. Ah, tá. O que eles querem cobrar de vocês e lembrar para vocês não errarem na prova é o seguinte, ó. O preposto, ele não precisa ser empregado na empresa. Então aqui fala que na realidade é seu vizinho e não trabalha na empresa Lavouras. Mas tá tudo bem. Azar do goleiro, ele é preposto, pode ir. Então o juiz não pode aplicar a pena de revelia e confissão tendo em vista a ausência do reclamado, porque ele está representado pelo seu preposto. Não posso marcar a letra B. Vamos ver a letra C. Aplicar a pena de revelia e confissão quanto à matéria de fato, tendo em vista a ausência de preposto que deve ser empregado da empresa. Não, ele não precisa ser empregado da empresa. Está errada a letra C. Letra D. Adiar a audiência, tendo em vista que o Severino não poderia ser representado por seu colega, devendo sempre comparecer pessoalmente. Nada a ver. Se o Severino não estivesse presente, a audiência seria arquivada nos termos do 844. Então a letra D está errada. E letra E. Prosseguir normalmente a audiência, pois todos os polos estão regulares. Certinha essa letra E aqui. Perfeita a letra E. O Severino está representado por um colega de trabalho e a empresa está representada por um preposto que não precisa ser empregado. Então a atitude do juiz foi correta na letra E. Baita questão, amei essa questão de número 26. Vamos para a questão de número 27. Aplica-se ao processo do trabalho um incidente de desconsideração de personalidade jurídica prevista na Lei 13.105 de 2015. Diante disso, é incorreto afirmar que a decisão interlocutória que acolher ou rejeitar o incidente, letra A, na fase de cognição, não cabe recurso de imediato. Na fase de cognição é a fase de conhecimento, né?
Deixa eu lembrar qual é o artigo. O artigo 855A. Artigo 855A, parágrafo 1º, inciso 1 da CLT. Ó, artigo 855A, parágrafo 1º, inciso 1 da CLT, fala que na fase de cognição, que é a fase de conhecimento, não cabe recurso imediato, pois nós temos o princípio da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias, cabendo, portanto, recurso somente após a decisão final do juiz. Então, a letra A tá certa. Eu não posso marcar. Tá pedindo a incorreta. Interessante essa questão. Deixa eu ver a letra B. Na fase de execução, cabe agravo de petição independentemente da garantia de juízo. O agravo de petição é o recurso que cabe na fase de execução e não precisa de garantia de juízo. Isso está no artigo 855A, inciso... Eu acho que é parágrafo 1º, inciso 2, tá? Quase que eu falei parágrafo 2º, mas eu acho que é parágrafo 1º, inciso 2. Tá certa a letra B. Deixa eu ver a letra C. Cabe agravo interno se proferida pelo relator incidente instaurado originariamente no tribunal. Tá certo. Artigo 855A, parágrafo 1º, inciso 3. Cabe agravo interno mesmo. O agravo interno é aquele agravo que cabe dentro dos tribunais quando não tem nenhum recurso específico. Então tá certa a letra C. Eu estou procurando a alternativa errada. Vamos ver a letra D. A instauração do incidente interromperá o processo sem prejuízo de concessão de tutela de urgência de natureza cautelar. Letra D, interromperá? Não. Suspenderá seria o termo correto. Tá errado aqui, ó. Tá no artigo 855, parágrafo 2º, assim, ó. A instauração do incidente suspenderá o processo sem prejuízo de concessão de tutela de urgência de natureza cautelar. Portanto, meus amigos, encontramos a alternativa errada dessa nossa questão 27. A alternativa errada é a letra D de demais de errada. Mas para nós é a certa, porque ele pediu errada, né? Vamos ver a letra E, deve estar certa. Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 dias. Tá certo, esse prazo de 15 dias sempre cai, mas ele não está na CLT, tá? Ele está no artigo 135 do Código de Processo Civil, o CPC. Mas tá certo. E cai na nossa prova de processo de trabalho. Por isso que ele está aí no seu simulado, porque eu gosto de lembrar sempre desse prazo, porque de vez em quando está lá ele nas provas da FCC. Próxima questãozinha. No que tange a execução do processo de trabalho, será correto afirmar que, letra A, os termos de ajuste de conduta firmados perante o Ministério Público do Trabalho e os acordos cumpridos e não cumpridos poderão ser executados na Justiça do Trabalho. Acordos cumpridos? Não, né, gente? Tá errado. É o artigo 878 da CLT. Os termos de ajuste de conduta podem ser executados na Justiça do Trabalho. Mas os acordos não cumpridos poderão ser executados na Justiça do Trabalho. Não os cumpridos. Então a letra A está errada. O acordo cumprido é decisão, inclusive, recorrível na Justiça do Trabalho. Os acordos são recorríveis. Então, os cumpridos não podem ser executados. Eu não posso marcar a letra A. Vamos ver a letra B. A execução será promovida pelas partes, permitida a execução de ofício pelo juiz ou pelo presidente do tribunal, apenas nos casos em que as partes não estiverem representadas por advogado. Perfeito, é o caput do artigo 878, que foi alterado aí com a reforma trabalhista de 2017, e a FCC ama de paixão. Então a letra B é a resposta certa. Tá pedindo a certa, né? Sim, tá pedindo a certa. Então já é a letra B a resposta certa, mas eu antes vou ver o que está errado nas demais alternativas. Requerida a execução, o juiz ou o presidente do tribunal mandará expedir mandado de citação do executado, a fim de que cumpra a decisão ou acordo no prazo de 8 dias. Não é 8 dias, é 48 horas. Isso está no artigo... É o 878, 807, 879... Está no 880, caput, o que está aqui na letra C. Ou melhor, só que lá fala em 48 horas, né? Não 8 dias. Letra D. Garantida a execução ou penhora dos bens, terá executado 8 dias para apresentar embargos. Não 8 dias, os embargos são 5 dias, são os Jackson's 5. Então essa letra D está errada e essa informação está no artigo 884 da CLT. E letra E. A matéria de defesa será restrita às alegações de quitação ou prescrição da dívida. Olha que faltou. Eu já estava querendo preencher mais os meus dedos, parei em 2 dedinhos. Então essa letra E está incompleta. É o artigo 884, parágrafo 1º. Tá, na verdade, falta o cumprimento da decisão ou acordo. O artigo 884, parágrafo 1º, fala mais ou menos assim, ó. A matéria de defesa será restrita às alegações
de cumprimento da decisão do acordo, de quitação ou prescrição da dívida. Daí eu, colocando 3 dedinhos, eu acerto o artigo completo. Estando errado, portanto, a letra E, essa questão, qual que é a resposta certa? A questão 28 só pode ser a letra B de Boa de Marcar e ser nomeado quanto antes no cargo dos meus sonhos. Seja ele técnico, analista judiciário, analista administrativo, oficial da Justiça, vereador federal, policial, todos. Nós estaremos encontrando questões idênticas à da sua prova aqui nesse simulado e os deuses dos concurseiros farão a gente acertar todas essas questões. Próxima questão agora são de assertivas, lá vou eu. O Tribunal Superior do Trabalho, no recurso de revista em procedimentos sumaríssimos, somente admitirá o recurso nas seguintes hipóteses. Lembrando que o recurso de revista é o terceiro degrau hierárquico, a nossa terceiro grau de jurisdição, e ele vai ser encaminhado ao TST. Então, primeiro, contrariedade à súmula de jurisprudência uniforme do Tribunal Superior do Trabalho. Súmula de jurisprudência está lá no artigo 896. É o artigo 896, parágrafo 9º da CLT, que me informa quais são as hipóteses de cabimento de recurso de revista nos procedimentos sumaríssimos. E contrariedade à súmula do TST, obviamente, é algo grave. Então, isso precisa ser informado lá no TST, mesmo que seja um procedimento sumaríssimo que é limitado a 40 vezes o valor do salário mínimo. Vamos ver a 2. Contrariedade à súmula vinculante do Supremo. Também é uma hipótese em que cabe o nosso recurso de revista para o TST. Violação direta da Constituição Federal. Também é grave. Precisa chegar essa informação no TST. 4. Tendo em vista o elevado valor da causa, o que atrai a transcendência econômica. Isso aqui está estranho. Olha só, transcendência econômica é um dos requisitos para a propositura de um recurso de revista. Só que o procedimento sumaríssimo é limitado a 40 vezes o valor do salário mínimo. Então ele nunca tem transcendência econômica. Então essa não é uma das hipóteses de cabimento de recurso de revista no caso do nosso sumaríssimo. A hipótese 1, 2 e 3 estão no artigo 896, parágrafo 9º da CLT, mas o 4 não. Então tem que buscar as alternativas que tenha 1, 2 e 3. Vamos ver qual que é. 1, 2 e 3 na questão de 29 é letra D de demais, disserta a nossa resposta. Próxima questãozinha, questão de número 30, a última questãozinha de hoje. Com relação aos depósitos recursais, sabe-se que não estarão isentos os beneficiários da justiça gratuita, entidades filantrópicas, empresas de recuperação judicial, empresas públicas e todas as pessoas jurídicas mencionadas anteriormente. Essa informação está no artigo 884, parágrafo 6º. Beneficiários da justiça gratuita estão isentos do depósito recursal. Entidades filantrópicas também. Empresas em recuperação judiciária também, mas empresas públicas não. Então, por exemplo, uma reclamatória trabalhista do Banco do Brasil, que o trabalhador ganhou, e o Banco do Brasil recorreu. Ele tem que depositar o depósito recursal. E a letra E fala todas as pessoas jurídicas mencionadas anteriormente é falso. Por quê? Porque a empresa pública não. Então, a única resposta correta na questão de número 30 é a letra D. E o meu olhinho está até puxando aqui, ó. Letra D. A resposta certa no nosso gabarito oficial. Mas é uma baita questão, gostei dessa questão, artigo 884, parágrafo 6º. É aquela típica questão que cai e a galera fala assim, ó, putz, bem o artiguinho que eu não lembro. Quando a gente chega no final da CLT, a gente já está cansado e tem tendência a não dar muita bola para esse parágrafo. Mas, como eu disse, ele é importante, cai toda hora na FCC. Então, cuidado, porque em alguma das provas ele vai aparecer lá no dia 1º de setembro. Pessoal, chegamos ao fim aí de mais uma etapa de nossas vidas e eu fiz um pedido especial aqui no final. Não esqueçam que em nosso canal do YouTube teremos a correção da prova assim que ela for liberada. Mas somente quem fez a prova terá acesso a ela. Então não esqueçam de me enviar. Coloca o meu WhatsApp, é o 5199312156. Eu destaquei o nosso WhatsApp novamente aqui para que você possa me enviar a prova, eu possa corrigir assim que ela chegar. Eu fico ansioso para fazer a prova, exatamente como a gente faz aqui no nosso simulado. Eu só imprimo a prova e fico corrigindo ela junto com vocês. Eu fico junto com vocês aqui ao vivo, tentando resolver as questões com base no nosso conhecimento do nosso curso no Concurseiro On, ou com base no nosso aulão pré-prova, ou com base no nosso simulado. Não faço aquelas correções robóticas em que o professor faz todas as anotações do artigo, daí fala assim, ó, questão fácil, artigo 896, parágrafo 9º, vamos para a próxima questão. Não faço isso.
Eu venho quebrando a cabeça com vocês, eu venho me esforçando, eu venho errando, se for o caso, porque eu sou humano também. Então, eu dou as mãos com vocês para nós juntos encontrarmos as respostas das questões de prova. Então, assistam a correção, mas para eu ter a correção, preciso que vocês me mandem para o meu WhatsApp 991312156 a prova, certo? Eu gostaria, se possível, que você ajudasse o meu trabalho dando aquela curtida, dando aquele like aqui nesse vídeo, seguindo o nosso canal, ativando as notificações e, se possível, dá um print na tela aí e compartilha nas redes sociais que você assistiu comigo até o final esse vídeo, pois eu vou fazer um grande comentário e vou fazer uma grande homenagem a vocês que fizerem isso, marcando o professor Pedro Kuhn e o Concurseiro On nas redes sociais com um print na tela, porque eu quero ser testemunha do seu merecimento pela aprovação. E todos que vieram até ao final desse vídeo, com certeza são merecedores. Então, meus parabéns, vocês são merecedores, vão com muita fé. Deus vai abençoar cada pessoa esforçada, merecedora por essas vagas, e tenho certeza que todos que estão me ouvindo serão merecedores. Amém. Beijo no coração e nos vemos aí na correção das nossas provas. E se você ainda não assistiu os nossos aulões pré-prova, assistam. Nós temos de regimento interno, direito constitucional e direito do trabalho e processo de trabalho. Tenho muita fé que vou acertar todas as questões de todos os cargos com todo esse material liberado gratuitamente aqui no nosso YouTube. E se você puder ajudar o nosso trabalho, adquira um curso lá no nosso site www.concurseiroon.com.br ou seja assinante do nosso canal aqui na nossa corrente da pós. Beijo no coração e Deus abençoe o esforço de cada um de vocês. Tchau, tchau, pessoal.